guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. Glória a Deus. Então vemos aí a palavra de Deus dirigida a Davi, e Davi dando esse testemunho, contando que ouviu essa palavra de Deus e que estava então já preparando o seu sucessor e tinha certeza que era o seu filho Salomão, pois Deus o havia prometido e também era o desejo do próprio Davi que Salomão reinasse, já que seus outros filhos todos brigavam entre si e ainda dois deles, Absalão e Adonias, tentaram à força reinar, sem levar em conta a profecia, a palavra de Deus dada ao profeta Natã, entregue também a Davi. Não levaram em conta a vontade de Deus, por isso não puderam assumir o reinado. Poderiam até ter assumido e depois passado para Salomão, mas fizeram isso à força, fizeram isso contra a vontade de Deus, sem consultar a Deus, fizeram isso sem a vontade do seu pai Davi. Foram então excluídos da possibilidade de reinar, acabaram morrendo e Salomão por fim pôde assumir o seu reinado, mesmo que Adonias ainda tenha tentado atrapalhar esse início de reinado, e Adonias teve que ser morto para poder não impedir que essa vontade de Deus se realizasse na vida de Salomão. Então Davi diz aqui que Deus o escolheu, lá de trás da malhada, lá nos campos, ninguém enxergava Davi, ninguém via Davi como uma possibilidade para o futuro, mas Deus via que Davi era um homem segundo o seu coração, era um adorador. E Deus então chama Davi, e o profeta Samuel então o unge, e ele é separado para governar sobre Israel. Depois então que Saul se mata durante aí um encontro com o exército inimigo, então Davi assume o reinado, primeiro da parte de Judá, depois de todo Israel, e ele está dizendo que Deus o escolheu dentre os seus irmãos, dentre a sua família, dentre todo Israel. Deus o escolheu e colocou para reinar. E agora ele diz que Deus escolhe dentre os seus filhos a Salomão para reinar em seu lugar. E nós vamos ver que a promessa dada a Davi não abrange apenas o reinado de Salomão, mas tem aí uma predição do reinado do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Não é apenas uma profecia para ser cumprida durante o reinado de Salomão, mas a profecia se completa em Jesus Cristo. Tem aí a visão de Jesus Cristo. Salomão então começa, mas a descendência de Davi vai passando até que chegue então o Messias, o Filho de Deus. Então essa promessa é uma promessa tanto para o futuro imediato de Davi, como para o futuro bem longínquo, com a vinda de Jesus Cristo. Jesus vem, mas ele não é reconhecido como Messias, e ele morre por nós, pelos nossos pecados, ressuscita. Mas um dia ele voltará para reinar sobre todo Israel. E ele virá conosco, com a igreja, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, e depois vem um milênio, onde o próprio Jesus estará governando todo Israel. Então será o cumprimento total desta profecia. Então é dito que há uma condição para que o reino de Salomão prospere e possa prosseguir. Então Deus dá aí as condições e diz que ele deve então guardar os mandamentos, obedecer a Deus, ter comunhão com Deus. Então ele deve perseverar em cumprir os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Deus. Nós vemos que
durante a vida de Salomão, Salomão se perde aí pelo caminho e acaba tendo o reino dividido. E o seu filho assume o seu lugar, mas já apenas com uma parte de todo o território, devido à sua desobediência, devido a Salomão ter muitas mulheres e acabar se prostituindo com seus deuses, né? E devido a isso, então, o seu reino é rasgado, ele não faz um bom reinado, ele começa bem, mas não continua bem. E assim acontece com muitos ministérios. Começa bem, mas não termina bem. Não tem prosseguimento. E aí termina. É preciso então começar de novo, arrumar. E pode ser que Deus então dê outro ministério, dê outra oportunidade de fazer uma outra coisa. E a pessoa deve saber isso. Se não fez bem, não continuou, teve que sair, mas existe ainda a possibilidade de fazer outra coisa. Porque a obra de Deus, ela tem aí diversas oportunidades para aquele que deseja. Não precisa apenas ser um ministério até o fim da vida, fazer uma coisa só. Durante a vida ministerial, a pessoa pode ir aí sendo chamada para fazer diversos tipos de trabalhos para Deus. Então é dito para Salomão: guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. Então a condição prévia para que o reino de Salomão fosse estabelecido era ele, Salomão, viver em obediência e fidelidade a Deus. Salomão, no início, seguiu os conselhos de seu pai, mas posteriormente afastou-se de Deus. O encargo que Davi deu a Salomão foi que conhecesse então a Deus e servisse a Deus, buscasse sempre a Deus com o coração perfeito e com a alma voluntária, que são condições de um verdadeiro líder. Ele deve buscar a Deus com essa alma voluntária, o desejo de servir a Deus. E um coração perfeito, ou seja, com o desejo sempre de servir, de obedecer, de conhecer a Deus, de fazer um bom governo. Então tudo isso deve existir no líder. É primordial e o mais importante no líder. É isso exatamente. A comunhão com Deus, é obedecer a Deus. É tentar de todas as maneiras fazer aquilo que agrada a Deus, fazendo isso com alegria. Conhecer a Deus aqui significa ter conhecimento prático de sua pessoa e dos seus caminhos, né? E também permanecer em profunda comunhão com Ele e com a sua palavra. Então muita gente fala de Deus, mas não tem um conhecimento realmente de Deus. Falar a respeito de Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra coisa. Então, o líder, principalmente, deve procurar ter uma intimidade com Deus, de conhecer mais de perto a Deus, de falar com Deus, mas também ouvir Deus falando com ele. O líder deve sempre procurar isso, a ter mais do que a maioria das pessoas tem. Esse conhecimento apenas de ouvir falar, de estudar a palavra, de pregar a palavra, ensinar a palavra. Mas além disso, existe um conhecimento real, um conhecimento realmente profundo, um conhecimento que a pessoa é levada a um grau superior, que é uma intimidade com Deus, de ouvir realmente Deus falar, e não apenas falar com Deus ou a respeito de Deus. Então buscar a Deus significa desejar a sua graça, o poder do seu reino, a retidão, de tal maneira que oramos continuamente pedindo sua presença ativa em nossa vida e buscando diligentemente fazer então a sua vontade. Davi tinha aprendido mediante árdua experiência a disciplina, que o sucesso e a bênção de Deus dependiam da firmeza nos caminhos e na verdade de Deus. Ele sofreu para aprender, apanhou para aprender, né? Por isso Davi estava muito empenhado no sentido de que Salomão vivesse em obediência e lealdade a Deus. Mesmo assim, Salomão e seus filhos
acabaram ignorando as admoestações, as advertências, os ensinos de Davi, e se desviaram de Deus e do seu conselho. E o resultado disso nós sabemos que foi aí a divisão do reino, o juízo divino de Deus que veio contra Salomão, dividindo o reino e finalmente destruindo tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E o pleno cumprimento das promessas, que Deus fizera a Davi, realizou-se somente em Jesus Cristo e terá realmente esse pleno